Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Faz alguns anos que um grupo de cientistas soviéticos do Instituto de Bioinformações anunciou haver descoberto que organismos vivos emitem vibrações de energia numa frequência que oscila entre 300 e 2.000 nanômetros e deu a essa energia o nome de biocampo ou bioplasma. Verificaram os cientistas soviéticos que pessoas capazes de levar a efeito uma transferência bem-sucedida de bioenergia possuem um biocampo muito mais amplo e muito mais forte. Tais descobertas, confirmadas na Academia de Ciências Médicas de Moscou, são corroboradas por pesquisas feitas na Grã-Bretanha, na Holanda, na Alemanha e na Polônia. O estudo mais emocionante que vi sobre a aura humana foi feito pela doutora Valerie Hunt e outros da UCLA. Numa análise dos efeitos do Rolfing, estudo do campo de energia neuromuscular estrutural e dos enfoques emocionais sobre o corpo e a psique, ela registrou a frequência de sinais de milivoltagem baixa emitidos pelo corpo durante uma série de sessões de Rolfing. Para fazer os registros, utilizou eletrodos elementares feitos de prata ou cloreto de prata colocados sobre a pele. Simultaneamente com o registro dos sinais eletrônicos, a reverenda Rosalind Bruyere, do Centro de Luz Curativa, na Califórnia, observou as auras não só do agente da sessão, como também do seu paciente. Seus comentários foram registrados na mesma fita de gravação dos dados eletrônicos. Ela fez um registro contínuo da cor, do tamanho e dos movimentos da energia dos chakras e das nuvens áuricas envolvidos. Em seguida, os cientistas analisaram, à luz da matemática, os modelos de ondas registrados por uma análise de Fourier e uma análise da frequência de um sonograma. Ambas ostentaram resultados notáveis. Formas e frequências constantes de ondas correlacionavam-se especificamente com as cores registradas pela reverenda. Em outras palavras, quando ela observava a cor azul na aura, em qualquer localização específica, as mensurações eletrônicas mostravam sempre a forma e a frequência de ondas azuis, características nas mesmas localizações. A doutora Hunt repetiu a experiência com 7 outros leitores de auras. Eles viram cores áuricas que se correlacionavam com os mesmos modelos de frequência onda. Os resultados de fevereiro de 1988 da pesquisa em andamento mostram correlações entre a cor e a frequência em Hertz. Essas faixas de frequência, excetuando-se as faixas extras no azul e no violeta, estão em ordem inversa à das cores do arco-íris. As frequências medidas são uma assinatura da instrumentação e da energia que está sendo medida. Diz a doutora Hunt: em todo o correr dos séculos em que os sensitivos viram e descreveram as emissões áuricas, esta é a primeira prova eletrônica objetiva da frequência, da amplitude e do tempo, que lhes valida a observação subjetiva da descarga de cor. O fato de as frequências de cor aqui descobertas não duplicarem as da luz
nem as do pigmento não invalida a descoberta. Quando compreendemos que o que vemos como cores são frequências captadas pelos olhos diferenciadas e para as quais existe uma palavra símbolo, nada indica que os centros de processamento dos olhos e do cérebro só interpretam a cor em altas frequências. O critério final para a experiência da cor é a interpretação visual. Entretanto, com instrumentos mais aprimorados, técnicas de redução de registros e dados mais aperfeiçoados, esses dados, que hoje vão essencialmente até 1500 Hz, logo estarão contendo frequências muito mais elevadas. A doutora Hunt afirmou também que os chakras traziam a miúde as cores indicadas na literatura metafísica, vale dizer, Kundalini vermelho, hipogastro laranja, baço amarelo, coração verde, garganta azul, terceiro olho violeta e parte superior da cabeça branco. A atividade de certos chakras parecia desencadear um aumento da atividade de outro. O chakra do coração sempre era o mais ativo. Os sujeitos tinham inúmeras experiências emocionais, imagens e esquecimentos ligados às diferentes áreas do corpo sujeitas ao Wolfing. Essas descobertas confirmaram a crença de que a memória das experiências se armazena no tecido do corpo. Por exemplo, quando as pernas de alguém estão sendo submetidas ao Wolfing, esse alguém pode perfeitamente reviver as experiências da primeira infância, quando era submetido ao treinamento do penico. Ele não só recordará a experiência, mas também tornará a vivê-la emocionalmente. Muitas vezes, os pais tentam treinar o filho para sentar-se no penico antes que o corpo da criança tenha realizado as conexões entre o cérebro e o músculo do esfíncter que regula a eliminação. Uma vez que não pode controlar fisiologicamente o esfíncter, a criança compensará essa incapacidade comprimindo os músculos das coxas, o que sobrecarrega o corpo de grande quantidade de pressões e tensões. Muitas vezes, a tensão é carregada por toda a vida ou até que se faça um profundo trabalho de corpo, como o Wolfing e a bioenergética. Aí, então, quando se liberam a tensão e a pressão do músculo, libera-se também a memória. Outro exemplo de conservação da tensão da memória são os ombros rígidos com que muitos de nós vivemos. Isso provém do fato de mantermos nos ombros o medo ou a ansiedade. Você pode perguntar a si mesmo: o que é que você tem medo de não ser capaz de realizar? Ou o que imagina que acontecerá se não for bem-sucedido? Conclusão: se definirmos o campo da energia humana como todos os campos ou emanações do corpo humano, veremos que muitos componentes conhecidos do campo de energia humana já foram medidos em laboratório. São os componentes eletrostáticos, magnéticos, eletromagnéticos, sônicos, térmicos e visuais do campo de energia humana. Todas as mensurações se harmonizam com os processos fisiológicos normais do corpo e os extrapolam, a fim de proporcionar um veículo para o funcionamento psicossomático. As mensurações da Dra. Hunt mostram frequências definidas para cores definidas da aura. As medidas supramencionadas mostram também que o campo de energia humana de natureza particulada possui movimentos semelhantes aos de um fluido, como as correntes de ar ou de água. Essas partículas são minúsculas e até subatômicas, conforme alguns investigadores. Quando partículas diminutas carregadas se movimentam em nuvens, são, de ordinário, cognominadas plasmas pelos físicos.
Os plasmas obedecem a leis físicas, o que leva os físicos a considerá-los um estado entre a energia e a matéria. Muitas propriedades do campo de energia humana, medidas em laboratório, sugerem um quinto estado da matéria, que alguns cientistas denominam bioplasma. Esses estudos mostram que o modelo comum do corpo, consistente em sistemas como o sistema digestivo, é insuficiente. Faz-se mister criar um modelo adicional baseado no conceito de um campo de energia organizador. O modelo de um campo eletromagnético complicado não serve de todo a esse propósito. Muitos fenômenos psíquicos associados ao campo de energia humana, como a precognição ou a percepção de informações da vida passada, não podem ser explicados com um modelo do campo eletromagnético. Consoante a doutora Valerie Hunt, o corpo pode ser encarado como um conceito de quantum de energia, decorrente da natureza celular atômica do corpo em funcionamento, que atravessa todos os tecidos e sistemas. Sugere ela que a visão holográfica do campo de energia humana seria uma boa. O conceito de holograma, que surge na física e na pesquisa do cérebro, parece proporcionar uma visão cósmica realmente unificadora da realidade, que exige a reinterpretação de todos os descobrimentos biológicos em outro plano. Marilyn Ferguson declarou no boletim Cérebro-Mente que o modelo holístico foi descrito como o paradigma emergente, uma teoria integral que apreenderia todos os maravilhosos animais selvagens da ciência e do espírito. Aqui, finalmente, está uma teoria que consorcia a biologia à física num sistema aberto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.